Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz a todos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Iniciando agora o programa Com Café, o programa que faz você tomar aquele café gostoso todos os dias. Programa Café com Maná, o programa que vem do céu para a sua vida. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Obrigado, irmão, por vocês nos acompanharem e nos seguirem. Eu louvo a Deus também pela rádio, pelas rádios, né? Pelas rádios de Porto Alegre, Floripa e São Paulo, certo? Também nós estamos também agora ao vivo no YouTube, no Spotify. Muito obrigado. Um abraço ao Denis e um abraço ao meu amigo Bispo Robson. Bom dia. Alô? Acho que travou aí geral, viu, gente? É isso, Denis? Vamos lá, então. O programa está ao vivo é assim mesmo, tá? Acontece alguns problemas. Travou lá a internet do Bispo Robson, mas, continuando aqui, hoje temos um tema bem interessante para discutir, para analisar, para aprender, para nos fazer crescer. Aí, chegou o Bispo Paulo Renato, de Maringá. Bom dia, Bispo. Bem-vindo. Bom dia. Tudo bem, Pastor Kennedy? Bom, Denis, um abraço aí pro pessoal gaúcho, pessoal catarinense, paulista, todo mundo que está conosco aí pela internet aí no Brasil, todo mundo afora, YouTube, etc. Um abraço para todos. Amém, amém. Eu estou aqui organizando. O Bispo Robson voltou. Bom dia, Bispo. Bom dia. Caiu a internet, mas graças a Deus, né? Voltou. Hoje é terça-feira, 8h02 da manhã, estamos juntos, uma bênção muito grande. Bom dia, Bispo Renato, Paulo Renato de Maringá, bom dia. Bom dia a todos, né, do Paraná aí, que estão nos ouvindo, da regional e de toda a região. Bom dia a todos também de São Paulo, né, Grande São Paulo, toda essa região nossa aqui, maravilhosa, né, Cotia, um abraço para o pessoal de Cotia, de Itapevi, de Amador Bueno, de Carapicuíba, essa região toda aqui, né, é uma região grande, muito grande aqui, viu, Kennedy? Bom dia ao pessoal de Jandira, pessoal de Osasco, pessoal aqui da região da Grande São Paulo e de toda São Paulo, né? Toda regional do Bispo Hugo também. Bom dia. E bom dia aos nossos de Floripa e Porto Alegre. Também. Bom dia ao Clécio Souza, do Paraná. Dá um bom dia para nós aqui. É muito legal essa interação aqui com os ouvintes, né? Agora via o YouTube. Você também que nos acompanha na rádio, que está no carro, que está em casa, tomando aquele café. Um bom dia, shalom. A bênção de Deus chegue em sua vida, em seu coração. Gente, aqui começou a chover. A previsão aqui na minha região, no sul de Santa Catarina, é de muita chuva, mas parece que Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, serão dias quentíssimos, tá certo, né? Tá calor aí em São Paulo? Tá calor aqui em São Paulo, não tá chovendo não, tá calor, né? Aquele clima ameno, né? Mais quente. Eu ainda penso né? Se está chovendo aí, deve chegar para cá também logo, né? E aí dá uma amenizada no clima também. A temperatura é interessante como a meteorologia agora a previsão da meteorologia é quase que exata, né? Vai ser uma semana de calor aí na sua região. E Maringá sempre quente, né, Bispo Paulo? Aqui passa o trópico dentro aqui da cidade, a linha do trópico passa aqui. E um pouco úmido com calor, porque geralmente faz calor, muito calor. E também, assim, quando chove, ou chove tudo, ou não chove. A característica aqui é desse jeito. Mas quando vem a chuva, segura o telhado aí, gente, porque o vento vem forte. Amém. Queridos, o tema de hoje é perdas e decepções. Tá? Perdas e decepções. Aliás, eu quero falar aos ouvintes que se eles quiserem dar alguma sugestão, né, bispos?
em relação a algum tema, que eles podem colocar no chat, podem mandar no nosso WhatsApp, certo? Nós vamos incluindo, entendeu? Esse tema veio da minha esposa, né? Ela veio da minha esposa. Ontem eu estava falando, Célia, me ajuda a escolher um tema interessante para o programa de amanhã. Aí ela fala, Kennedy, fala sobre perdas e decepções. Ela falou, por quê? Aí eu perguntei, por quê? Né? Aí ela disse assim, as pessoas não sabem, algumas, né, lidar com as perdas da vida, né? Com as perdas naturais, com as perdas do dia a dia. Elas se decepcionam com muito fácil, não conseguem, algumas, recuperar a confiança por causa dessa decepção e continuar, né? Você que está nos ouvindo agora, que vai nos ouvir, né, quais foram ou quais são as perdas mais significativas da sua vida? Perdas que fizeram você desistir, parar um projeto. Por exemplo, o pai de Abraão. O pai de Abraão, o projeto dele era Canaã, era chegar em Canaã. Mas a perda de um dos seus filhos, né, o fez parar numa região. Ele construiu ali uma cidade, colocou o nome do filho daquela cidade, o nome do próprio filho, e parou ali, né? E Deus veio e falou para Abraão, Abraão, sai e continua. A Bíblia não esconde as perdas dos homens de Deus, mas ela mostra que alguns superaram, né? Conseguiram superar, continuar. Por exemplo, Jó, né? Jó é um exemplo máximo assim, de perdas na família, perdas nas finanças, perdas de saúde, e ele continuou firme em sua fé, em seu propósito. E eu pergunto para você agora, que desistiu, você que parou, você que perdeu algo na sua vida que era muito importante e você não conseguiu recuperar, e hoje você talvez esteja vivendo ainda, alimentando ainda o seu passado. Então, esse é o tema de hoje, né? E a minha pergunta aqui é a seguinte: Bispo Paulo, Bispo Robson, já houve fases na vida de vocês, ou tem algum momento, alguma perda que vocês possam testemunhar aqui para nós, que fizeram vocês sofrerem, pararem, ou desistirem, ou quase desistirem? Aconteceu já fatos assim na vida pessoal de vocês? Com certeza. A hora que você estava falando sobre o tema, né, que a sugestão aí da pastora Célia, eu vi aquela frase na cabeça, né? Quem nunca, né? Quem nunca passou por perdas, quem nunca passou por decepções, quem nunca sofreu o impacto de uma frustração. Todo mundo um dia já experimentou alguma situação na vida desse tipo, já desistiu de alguma coisa. A questão não é se voltou ou deixou de voltar de início, né? A questão é que já todos nós, de alguma forma, já sofremos o impacto de uma decepção que nos levou a uma perda, nos levou a uma desistência, alguma coisa desse nível aí. Isso é humano, né? Faz parte do ser humano. Todo mundo tem esse nível de sentimento, tem alguma situação na vida que faz planos, faz projetos, né? Às vezes, até de uma forma, geralmente, acontece com quem faz planos e sonhos assim, sem muito calcular as coisas, né? Aí depois, na hora da realidade, vem essa frustração que acaba causando a decepção. E, por consequência, acaba tendo perdas. Isso pode acontecer no nível da alma, né, nos relacionamentos, isso pode acontecer financeiramente, pode acontecer ministerialmente, já que nós estamos com um público que tem um interesse pela vida cristã, né, ou seja, servir a Deus. Então, isso sim, isso acontece, né? Eu sofri perdas, sim, eu sofri algumas perdas. Uma das perdas que mais me impactou foi a perda de um tempo na vida,
quando eu me iludi com relação à vida profissional e abandonei estudo e fui atrás de vento e perdi muito tempo na minha vida, muitos anos, até eu entender que eu podia conciliar muito bem todas as coisas e voltar a fazer uma faculdade, investir no meu crescimento intelectual, mas esse tempo não voltou mais. O que eu vou fazer com isso? Eu posso escolher ficar amargurado, ou posso escolher enfrentar e dar a volta por cima, acreditar que tem um Deus maior que pode me pegar pelas mãos, me ajudar a me colocar de pé, e que de fato foi o que acabou acontecendo, né? Mas não deixou de ter sido uma perda, e eu não tenho como reparar esse tempo. Posso correr atrás agora, mas aquele tempo realmente passou porque eu planejei errado. Certo. Antes do Bispo Hugo, o Bispo João dar os seus bons dias aqui, o Clécio, um abraço ao Fábio, Moisés de Sapiranga nos ouvindo, ao Rafael, da Sara de Interlagos, Rafael Bastos. O Clécio escreveu o seguinte: creio que esse tema vai falar muito comigo porque perdi 10 anos das minhas finanças em um ano. Não está sendo fácil se recuperar. Graças a Deus tenho uma família, uma esposa que estão do meu lado. É verdade. Entendeu? Queridos, bom dia, Bispo João, Bispo Hugo. Nós estamos bom dia. E trazendo esse tema de hoje. É um tema da Célia, eu pedi a ela para me ajudar, e ela pediu para a gente conversar e falar sobre esse assunto, perdas e decepções, as causas, as consequências, como se levantar, né, como se recuperar. E aí eu perguntei aos amigos, né, quais foram as perdas que vocês consideram significativas em suas vidas, né, e como vocês processaram, passaram por elas. Né? Bom dia, queridos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Pastor Kennedy, Bispo Robson, Bispo Paulo Renato, Hugo, nossos queridos ouvintes, Denis. Olha, é um tema muito interessante, né? Porque a Bíblia diz, né? 7 vezes cai o justo e tantas se levanta. Quer dizer, não é uma coisa incomum, né? Na palavra de Deus, essa realidade, né? De que a gente enfrenta quedas, né? Perdas, frustrações, seja por conta da vida, né? Uma pessoa que morre, né, que é muito ligada a você. Eu perdi a minha mãe, eu era jovem, né, tinha 19 anos, no mesmo ano perdi o meu irmão mais velho, que o irmão mais velho sempre é uma referência na família, né, e tem também os erros, né, que nós cometemos no decorrer da vida. Ninguém nasce preparado, né, para acertar em tudo, né, e a gente muitas vezes comete erros que poderiam ter sido evitados, né? Isso mostra várias coisas, né? Mas muito também aquela coisa do mentor, né? Como faz falta, né? Alguém que sente do teu lado e diga assim, olha, a forma certa de pescar é essa aqui, você está pescando errado, né? Você está segurando a vara de um modo errado. Não é assim que lança a linha, né? Não é esse o jeito de pegar o peixe. Você não vai pegar peixe nenhum desse jeito que você está pescando. Essa coisa de alguém sentar do teu lado e mostrar a maneira de fazer as coisas é de uma importância que a gente não tem como expressar, né? O quanto isso poderia evitar, né? Dor, sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, eu, por exemplo, na minha juventude, eu não queria essa figura do meu lado. Eu não queria alguém que me sentasse e me desse essa direção. Por conta da característica do jovem, a gente é muito autossuficiente, não quer ser ensinado por ninguém, quer fazer as coisas do nosso próprio modo. Tudo isso cria as condições, talvez, as condições perfeitas para o desastre, né? Para você se dar mal nas tuas escolhas, nas tuas decisões. Eu lembro que eu era uma pessoa assim tão teimosa e tão avessa, né, a receber conselhos e direção,
que as pessoas não me davam, né? Porque ninguém dá conselho para quem não tem abertura, né? E aí você vai dando cabeçada, né? E a vida vai te ensinando, a vida... Ou você aprende com o mentor, ou você aprende na pancada da vida, né? Então, eu acredito que é inevitável, né? Nesse processo de aprendizado, uns sofrem menos, porque são mais abertos à mentoria, né? Outros sofrem mais, né? É muito comum hoje é muito comum hoje na mente das pessoas essa coisa de que você não pode ser gado, você está sendo guiado, você é um tolo porque alguém está te orientando, né? Mas essa orientação é ouro, né? A Bíblia é muito sábia com relação a isso, né? Na multidão de conselheiros tem sabedoria. A Bíblia tem várias passagens que nos ensinam a receber a sabedoria dos mais velhos, né? Ouça a voz do teu pai, ouça a voz da tua mãe, coisas que não são valorizadas no nosso tempo, né? E nos levam a atropelar e a dar cabeçada na vida. Você que pensa você que não ouve o mais velho, né? A gente vê muito isso, nós pastores vemos isso na igreja, né? O quanto as pessoas são fechadas para receber conselho, para receber direção, e o quanto essa direção é necessária, né, na vida das pessoas. Verdade. Eu só fazendo aqui um parênteses, um abre aspas, né, numa parte da fala do bispo, nós criamos condições, como é que é? Para o desastre, perfeitas para o desastre. Eu fiquei pensando quantas eu já criei na minha vida também, né? Bom dia, Bispo Hugo. Bem-vindo. Bom dia, queridos. Bom dia, Pastor Kennedy, Bispo Paulo, Bispo Robson, Bispo João. Bom dia aos ouvintes. Bom dia ao Denis. A Gisela escreveu um livro baseado nesse tema, e ela se inspirou na frase do Marquês de Pombal, quando houve um grande terremoto, acho que no século XVIII, em Lisboa, e o rei perguntando para o Marquês o que ele podia fazer, e ele falou 3 medidas, né? A primeira, enterre os mortos. A segunda, cuide dos vivos. E a terceira, feche os portos. E ela fez um livro baseado nisso, né? Para como você vai enfrentar tragédias na sua vida. E o João disse aí, né? Eu me converti por causa de uma tragédia, né? Em 5 meses perdemos a minha mãe, em fevereiro, e minha mãe, eu estava vendo esses dias, ela tinha a idade da minha esposa atual. Ela era mais nova, né? Minha mãe ia fazer 59 anos. Né? Ela morreu em 83, ela ia fazer 59 anos naquele ano. E depois de 5 meses, meu irmão com 27, né? Que ia fazer 28. Então foi uma paulada na nossa família e sofri muito, né? E eu creio que quando você enfrenta situações assim, você precisa entender claramente, né? Para você poder olhar para frente, para você poder perseverar, continuar. Eu creio que a grande sacada da vida, para mim, assim, a grande sacada da vida é você ter uma mentalidade de ir em frente, de não voltar atrás. Né? Essa estrutura que leva você a seguir, apesar de tudo que está acontecendo, apesar das situações, das dores. É interessante que você vê as sociedades que enfrentaram tragédias nacionais, elas se superaram. Você vê o caso do Japão, né? O Japão foi destruído na Segunda Guerra Mundial, na década de 50, final da década de 40, né? Foi destruído o Japão. E ali você vê hoje uma nação pujante, né? Uma economia poderosa. A própria Europa, né? A Europa foi completamente destruída. A Alemanha, olha a Alemanha de hoje, né? Então você vê que foram situações que trouxeram um resultado absurdo positivo, né? Pelo menos pelo que se vê. Eu acho que a gente tem que aprender com quem viveu essas situações, como o João disse, com quem já apanhou da vida. Mas eu acredito que um olhar para a eternidade, né? Quem tem um olhar e tem fé e crê numa eternidade prometida pela palavra de Deus, pela Bíblia, pelo Evangelho, pela própria pessoa de Jesus Cristo,
você consegue sobreviver e viver em plenitude, né? E a famosa frase do apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 17, ele fala das 3 dimensões da vida. Ele fala que em Deus nós vivemos, existimos e movemos. Porque nós vivemos no espírito, existimos na alma e movemos no corpo. Se eu faço isso em Deus, eu consigo força para entender, ter uma outra visão para aquilo que está doendo, aquilo que eu estou sofrendo naquele momento, para prosseguir e ir adiante. Eu creio que essa é a grande sacada da vida, né? De poder acordar todo dia de manhã e olhar para frente, não ficar olhando para as mazelas, para as dores, para as dificuldades, para os obstáculos, mas olhar para o alvo da soberana vocação que me leva a prosseguir. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, porque tem um prêmio maravilhoso me aguardando. Eu creio que é esse que é o motivo que nos leva a ir adiante, né? Amém. Só uma observação, um parênteses, né, sobre essa frase do apóstolo Paulo, né? Nele nos movemos, vivemos e existimos, né? É interessante que essa frase Paulo tira, né? Ele diz, né? Como dizem os vossos poetas, né? Como dizem os vossos poetas, quer dizer, ele está citando um poeta, ele está falando para os atenienses, ele está conversando com os atenienses, né? E ele está citando um poeta grego, né, que fez essa frase, nele e eu nele aí, por incrível que pareça, aí você vê Paulo, obviamente, se refere ao Deus vivo, né, mas o poeta originalmente se referia a Zeus. E Paulo teve essa sacada, né, de pegar é interessante como Paulo teve essa liberdade, né? Como Paulo não era uma pessoa fechada, né? Culturalmente, ele tinha um conhecimento para ele citar um poeta dessa forma e conseguir encaixar no discurso dele, né? Essa frase, né, que é uma frase magnífica, né, embora e é uma realidade em relação a Deus, né, o apóstolo Paulo faz essa menção, né, a esse poeta grego, eu esqueci o nome, o John Stott faz essa referência quando faz o comentário do livro de Atos, né, ele cita qual é o poeta grego que fez essa frase e ele diz que a referência é a Zeus. E veja como Paulo não tinha problema de usar, né, aspectos culturais, né, de outras culturas, né, para poder pregar o evangelho. É muito interessante isso. Só um parênteses. O Hugo citou essa frase, nós gostamos muito, né, achamos que é uma coisa que saiu assim, mas Paulo está citando a poesia grega e uma referência a Zeus, né, sem medo, né, de contaminar, né, porque ele pegou a verdade que era aplicável. É como diz Agostinho diz uma coisa muito interessante, todas as verdades são de Deus, né? Nós evangélicos não temos o monopólio da verdade, né? Amém. Interessante. Antes do Bispo Robson fazer sua contribuição aqui, eu quero mandar um abraço à Lisiane, de Porto Alegre, diz que está chovendo muito aí. O Clécio é de Barueri, eu sempre achei que ele fosse lá de Criciúma, né? O Paulo Renato, aqui não, Paulo Renato, João Anderson, Deus abençoe, Pressão, muito bom dia, né? Também Adilson, meu amigo, capitão, Deus te abençoe, tá? De São Leopoldo, ouvindo a gente também, um abração, queridão, Deus seja com cada um de vocês. Aí também, gente. Oi? O poeta aqui é Por que Arato, bloqueou gente. meu abraço? Dá um abraço para Um abraço aqui, ó. Paulo Renato, bom dia. Lá, bem direito, abraço. Gente, ó, o nome do poeta, João, Arato. Isso, amém. Vamos lá, gente. Realmente, ó, dê um joia ali, né? Maná é cultura. O nome do poeta está dizendo ali, o Hugo, O nome do poeta que o João mencionou é Arato, originário de Soli, uma cidade pertencente à Cilícia, onde Paulo nascera. Esse poeta que escreveu esse texto aí.
Paulo Pimentel. Tem um deputado com esse nome aí, Pimentel, lá no Rio Grande do Sul. Será que é ele que está nos ouvindo? Né? Um abraço a ele, Deus abençoe. Né? A Célia também está nos ouvindo. Aliás, o tema é dela, viu? A origem dela. Vamos lá, Bispo Robson. Alguém está com som aí atrás, hein? Alguém está com som aqui. Chuchu, por favor. Te liga aí, neném. É isso aí. Bom dia mais uma vez a todos. Perdas. Eu tenho um cunhado que diz o seguinte: se eu fosse escrever um livro, eu escreveria, né? 1001 maneiras de perder dinheiro. Tamanha as insistências dele, né? E investidas e perdas, né? Erros. Investiu na Bolsa de Valores, foi orientado, seja lá por quem, a fazer tal e tal investimento, abriu um negócio, propôs empreender com comércio, e essas perdas, claro, são perdas administráveis, dá para se administrar, né? Se você tiver sabedoria para pôr um limite nisso, né? Aí entra a orientação, né? Aí entra a sabedoria, o bom senso. Tem pessoas que perdem tudo e ainda fica devendo. Pior é quando perde tudo e fica devendo, né? Aí é uma situação que tem uma consequência muito maior. As perdas podem ter consequências muito grandes. Então, eu entendo que administrar bem, mesmo sofrendo certas perdas, é uma coisa muito importante. Aí entra a mentoria, aí entra busca de conhecimento, aí entra uma série de coisas que são fundamentais para poder equilibrar bem essas coisas e superá-las, inclusive, né? Até superá-las. Eu estava ouvindo todos vocês falando, né? A minha esposa também perdeu o pai muito cedo, e foi um momento muito difícil. Ela estava indo trabalhar, olha como que são as coisas, né? Uma semana antes da morte do pai dela, ela estava indo trabalhar aqui na região, em Osasco, e ela foi prensada entre 2 ônibus. Nós tínhamos um Corolla, o ônibus atrás, que vinha atrás dela, numa subida, bateu nela, levou o carro e tinha um ônibus na frente, foi prensado. Isso, graças a Deus, Deus cuidou, não aconteceu nada, quer dizer, o carro foi praticamente destruído, mas o trauma, né? Aí criou um trauma. Uma semana depois, o pai faleceu, muito cedo, também foi uma coisa assim súbita, rápida, teve um ataque fulminante e a gente sofreu muito com isso, né? Quando a gente pensa em perdas, já vem a ideia de sofrimento, né? O quanto de sofrimento, né? O quanto a gente tem de resiliência para aguentar o sofrimento. Mas é da vida. São situações que a vida, infelizmente, ela nos surpreende, né? Tem esses momentos na vida. Jesus chega a dizer, né? Basta cada dia o seu próprio mal, né? Isso significa que existe essa situação. E aí entra as decepções, mas decepções é um pouco diferente das perdas, né? As perdas ainda é possível de passar por situações de perdas e não se decepcionar, quer dizer, continuar, caminhar. Agora, quando entra mesmo a decepção e aquilo é muito forte, o impacto da decepção é muito forte, aí é muito complicado, porque as decepções podem levar a pessoa a uma desistência, né, de alguma coisa, desistência até da vida. Então, nós temos que cuidar do coração. Aí eu me lembro do que está escrito na palavra, né? Guarda o teu coração, porque dele procede, né, as fontes da vida. Coração é uma coisa muito importante, tem que ser guardado. Quer dizer, as emoções, esse negócio de trabalhar as emoções, de ouvir bastante. A fé vem pelo ouvir, então é importante o que ouvimos, né? Selecionar muito bem quem ouvimos, né? Aquilo que nos alimenta de verdade, que abre os nossos olhos, que nos ajuda a levantar do pó. Eu entendo que certas perdas são transformadoras também. O Bispo Hugo colocou bem, né? Nações que foram transformadas, né? As perdas só lapidaram aquelas nações, elas se tornaram mais fortes, né? Agora, tem nações também que até hoje estão debaixo de perdas e não conseguiram se recuperar, né? Não conseguiram, né? Você olha o continente americano, o Haiti, na África, tantas nações, ao nosso redor aqui, algumas nações, né? E é muito triste de ver isso. Então,
é muito complicado, sim. O impacto, né? Esse impacto das circunstâncias em nós precisa ser muito bem administrado, muito bem administrado. Aí entra a importância de cuidar do coração, de estar no lugar certo, de ouvir pessoas certas. Isso é fundamental para nos ajudar nisso. Silêncio no estúdio? Fala, Kendi. Amém. Estou refletindo aqui, porque cada opinião de vocês foi uma aula, né? De como passar, de como superar as perdas. É interessante isso. Mas e a decepção? Né? E a decepção? A perda, ela lembra um pouco assim... eu causei perdas na minha vida, né? Mas a decepção talvez nos remeta a um outro tipo de entendimento. Pessoas me decepcionaram. Né? Parece que é assim, lógico que nem sempre é dessa maneira. Né? Mas... para mim, a decepção... Também, decepções, concorda, Bispo? A decepção, para mim, ela é uma coisa pessoal minha, né? Uma conclusão minha, baseada em alguns textos bíblicos. Ela está vinculada à esperança que eu dei previamente. Né? Então, como eu entreguei um crédito e aquela situação me devolveu o descrédito, né? Então eu fico decepcionado com aquela situação. Por exemplo, confiei em uma pessoa e aquela pessoa me abandonou, me rejeitou, me traiu, virou as costas. Aquilo gera uma profunda decepção, porque eu joguei toda a minha expectativa naquele relacionamento, né? Depositei minha esperança naquela pessoa, e aquela pessoa me decepcionou. E quando as pessoas têm essa decepção com Deus, e elas dificilmente reconhecem, né? Elas sentem, mas elas têm dificuldade de reconhecer, porque elas depositaram sua esperança em Deus e veio aquela situação decepcionante, frustrante, e elas passam a ter que administrar um sentimento de frustração. Decepcionado com Deus, geralmente, tem até um livro, né, que foi escrito com esse tema, Decepcionado com Deus, um livro que até que foi muito vendido, não me lembro do autor, mas é um tema de relevância, porque tem muita gente decepcionada com Deus. Agora, por que se decepcionaram? Né? A Bíblia diz que toda esperança frustrada, né? Toda esperança adoece o coração. Então, eu creio que é uma esperança ou uma expectativa errada ou não correta, né? Porque, às vezes, nós colocamos uma expectativa de que Deus tem que fazer essa minha... Então, as pessoas se relacionam com Deus em cima de uma lista. Então, se Deus me der saúde, se Deus me der dinheiro, se Deus me der emprego, se Deus me der isso, aí ele faz uma listinha e ele se relaciona com Deus em cima de um condicional. Se frustrado for, ele entra na decepção. Agora, quando você amadurece tua fé, que é um desafio, não é fácil, de você se relacionar incondicionalmente com Deus, independente do que aconteça, você tem uma aliança inegociável, não está na mesa a confiar ou não confiar em Deus, porque é algo já superado na tua caminhada, você vai superar melhor as decepções, porque elas virão. Então, quando você entende que a tua relação com Deus independe de retribuição material ou emocional, ou seja lá o que for, você vai superar mais fácil as decepções. Agora, se a tua relação com Deus é condicional, você vai viver... Acho que você não fica na fé, não. Acho que você acaba uma hora aí, porque toda fé é provada. A Bíblia diz que Deus nos prova em cadinho de ouro, cadinho de prata, né? Cadinho era um instrumento que você põe no fogo e a prata ferve e assim o ourives vai tirando as impurezas. E nós somos provados pelo fogo, né? A Bíblia diz que toda obra é provada pelo fogo, para ficar só pedra preciosa, ouro e prata. Então, eu creio que é por aí, viu, Kent? Eu creio que é por aí. É interessante que a Bíblia é muito rica nesse aspecto, né? Se nós formos analisar, né? Você pega os textos, né? Você vê como, por exemplo, Moisés, né?
ele chega diante de Canaã, não pode entrar, né? Imagina a decepção que foi no coração dele, né? Você tem a história de Jó, tem a história de Noemi, né? A Noemi perdeu toda a família, ficou, ela própria dizia, né? O Deus Todo-Poderoso, né? O Senhor foi amargo comigo, não me chame mais de Noemi, me chame de amarga, né? De Mara, né? Nós temos a história de Davi, né? Mas eu acredito que assim, o ápice desse aspecto na Bíblia é a tomada de Jerusalém, né? Eu fico imaginando a situação de Israel, né? Quando vê os muros caídos, né? Tem alguns salmos que falam sobre isso, né? Acho que é o Salmo 74, o Salmo 79, o Salmo 89, o Salmo 137, são salmos do exílio, né? Falam sobre essa queda, né? Sobre essa, imagina o impacto que isso deu no espírito da nação, né? Ver o templo destruído, pegando fogo, né? Na mão do inimigo, quer dizer, a glória de Israel, que era o templo, a glória de Israel, que era Jerusalém, né? Posta abaixo. Eu acredito que esse episódio é muito rico, né? Em lições sobre isso, né? Sobre como lidar com... Primeiro, assim, a gente vê, por exemplo, Jeremias, ele expressou, né, com muita força, né, essa emoção, né, da dor, da perda. Eu acho que esse seria o primeiro passo, você reconhecer que aconteceu, né, e é doloroso, não tem como fugir desse fato, né, de que dói, né, uma perda grande como essa, né. E Israel chorou muito, né? No livro de Lamentações é sobre isso, né? Sobre essa dor, né? Sobre eu expressar, né, o sentimento, né? Desabafar com Deus, até perguntar para Deus, né? Jeremias faz muito isso em Lamentações, né? Colocar teu sentimento, é um momento de sentimento, não é um momento de lógica pura, né? Não pode isso, não, tá doendo, eu tô, né? Uma perda. A gente é muito mecânico, nós queremos viver uma fé muito mecânica. Não, você tem que dar glória a Deus, você tem que louvar. Tem horas que a emoção está gritando, né? E é importante expressar, né? Como nós vemos no livro de Lamentações de Jeremias, né? E eu creio que o segundo passo é você procurar aprender, procurar entender, né, por que sobreveio essa tragédia, ou essa perda, ou essa situação na sua vida. Isso é muito importante, senão você vai viver de erro em erro, né? Entender, ainda que você não tenha culpa, você tem que entender por que é que as coisas aconteceram, por que é que você está sofrendo aquele episódio, para que você consiga criar mecanismos para evitar que isso se repita na sua vida e para você tirar a lição necessária para você crescer, né? Eu acho que esse segundo passo ele é muito importante e Israel faz isso, eles reconhecem que eles estavam passando por aquela experiência por conta do fato de que eles abandonaram a Deus. E eu acredito que isso acontece muito nas nossas vidas, a gente vai relaxando, vai de uma certa forma, abandonando aquela vida devocional que nós tínhamos, que traz luz, né? Traz direção, traz graça, e vai se perdendo, né? E o terceiro passo é o que o Robson falou, né? Assim, seja resiliente, né? Seja forte, faz parte, está doendo, mas eu vou me levantar. Não sei como, mas eu vou reconstruir esses muros aqui de alguma forma, assim que puder. Vou fazer o esforço necessário, não vou ficar prostrado. A derrota veio, o fracasso veio, mas não acabou a história continua, a minha história. Eu vou reconstruir o que eu preciso reconstruir para superar esse episódio. Eu acho que é fundamental essa resiliência, né? Resiliência é a capacidade de você se adaptar a uma nova situação. Agora eu estou na Babilônia, agora eu tenho que me adaptar, eu vou me adaptar aqui, vou preparar para poder reconstruir, né?
assim, o outro passo que eu acho importante é você ter fé no futuro. Ter fé no futuro. Jeremias envia essa carta, né, para os exilados. Ele diz, o texto famoso, né, que a gente gosta de citar, de Jeremias 29:11, é uma carta que ele está escrevendo para os exilados, que estavam decepcionados com Deus, estavam se sentindo abandonados por Deus, e ele envia a carta dizendo: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, Deus falando, né, pensamentos de paz e não de mal, né, para vos dar um bom futuro, um futuro próspero, né. Você imagina os exilados receber uma mensagem dessa, eles estavam achando que Deus tinha voltado totalmente as costas, abandonado completamente Israel, né? E eles recebem essa notícia. Eu sei os pensamentos. Então tenham fé. Deus está falando assim, não acabou ainda. Tem futuro ainda, né? Eu acho que essa concepção de que tem futuro ainda é muito importante, né? E tenha fé em Deus, né? Tenha fé que, né, Deus é vivo, por mais que Deus muitas vezes nos corrija, né? Ele é sempre a nossa esperança, ele sempre tem uma resposta, sempre tem uma saída, sempre tem uma porta aberta. Eu creio que alguns passos como esses nos ajudam a lidar, né, com a perda, com a decepção. Existe uma forma de lidar, existe uma maneira, né? Existe uma maneira bíblica. Eu creio que o exemplo de Israel é muito forte, né? Porque foi uma decepção enorme, né, que a nação sofreu quando foi invadida por Nabucodonosor. Né? Creio que é isso. Muito bom. Eu até complemento uma coisa que o bispo João colocou bem aqui, né? Bem-aventurados os que choram. Quer dizer, olha o que Jesus está dizendo, é feliz quem chora. Bem-aventurados os que choram, né? Porque serão consolados. Tem um momento de choro, e negar sentimentos não é bíblico. O fato de chorar é que você está reconhecendo, está doendo, é o tempo de luto. Eu entendo que quando tem uma decepção, pode sim e deve, né, fazer esse momento de luto, né, trabalhar esse momento de luto, colocar isso diante de Deus. Agora, tem um lugar correto para chorar. Homem não chora, chora, e deve chorar e precisa chorar. Se não chorar, né, aí é que endurece o coração, é possível de voltar a errar novamente, coisas até piores, né? Porque também precisamos considerar o seguinte: um abismo chama outro abismo. Quem não aprende com as perdas, quem não aprende com a vida, quem não aprende com circunstâncias que criaram decepções, corre o risco de um abismo chamar outro abismo, de vir uma coisa pior de consequência daquela primeira. Então, é muito importante aprender, tornar as perdas e situações de decepção lições, né? Lições para a vida. E outra coisa importante que o bispo João colocou também, né? Jesus fala que se os teus olhos forem bons, quer dizer que ter um olhar, né? Um olhar bom, né? Um olhar correto para a vida, isso vai manter você na luz. Isso vai produzir luz. Agora, se os teus olhos, se a tua vida está em trevas, quer dizer, está perdido, confuso, e se você se mantém em trevas, esse é o pior, né? Não acende uma luz, vai tropeçar de novo, vai cair, vai se machucar, pode ser pior o tombo, né? Então, o olhar, né, correto, aí entra as crenças. Eu fui num velório, eu fui ajudar, fui ali, como fala, né, dar assistência a uma família. Eu estava no carro pensando, o que eu posso falar para essa família, né? E é interessante que quem me chamou foi uma menina que era da igreja, não é mais. Ela participou da igreja e não está mais hoje na igreja. Então, não conheço nenhum dos familiares. Mas ela pediu, claro, sem nenhum problema. Eu me dispus, né? É o meu chamado, é a minha missão, né? Como pastor, eu fui. E perguntando para Deus, o que eu falo? E olha que veio na minha mente uma coisa impressionante. O que consola está muito ligado às crenças. Então, por exemplo, quando eu vou num velório onde as pessoas creem realmente na esperança da vida eterna, no céu, né? Naquilo que a palavra diz a respeito dessa nossa partida, né, para o céu, para a eternidade. Quando cremos, é interessante que quem nos consola são os próprios familiares. Eu já fui para velórios que eu que fui consolado. Eu fui para consolar e fui consolado. Os parentes chegam em mim e falam assim: tá com Deus,
nós sabemos, olha, estava sofrendo aqui, mas agora... Então, olha como que vence um momento de dor, de luto, de perda tão difícil com a crença. Então, é muito importante fortalecer as crenças em Deus. Isso é o que Jesus chama de olhos bons, né? Fortalecer as crenças, principalmente em momentos de perda. Você falar para você mesmo as tuas crenças, né? Mesmo que a figueira não floresça, como é, Kennedy? Ainda que a figueira não floresça, né? Ainda que, como é que diz lá o texto? Que aconteça tudo de errado, né? Todavia, eu vou continuar esperando no Senhor, né? Que não haja gado fruto na buscar. vide, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Ainda que não haja mantimento, né? O Paulo Renato está quietinho hoje, Paulo. O que foi? É que está aí. Estou aguardando a oportunidade. É o bom, né? Quem perdeu, ele fica assim. Aí ele vem assim já. Vai lá, continua, Bispo Paulo. Eu sou um menino educado, eu espero passar a vez. É assim, eu estou com um texto da palavra aqui, que é a parábola do joio, né? Onde um homem, Mateus 13, 24 em diante, onde um homem semeia uma boa semente no seu campo, mas enquanto ele vai dormir, um inimigo vem e semeia o joio no meio do trigo dele e diz que esse inimigo simplesmente se retira e larga a bomba para ele administrar, né? E quando a erva cresce, aparece também ali o joio, e o resto da história todo mundo já conhece. Eu creio que a gente precisa invocar um pouquinho da nossa responsabilidade em cima daquilo que é perda e daquilo que é decepção também. É claro que é inevitável que a gente passe por isso, porque é imprevisível o comportamento do outro, né? E esse joio, depois Jesus explica uma das poucas parábolas. Jesus, se não me engano, ele para explicar duas parábolas. Uma é a parábola da semente, né? Que cai nos terrenos diversos, nos 4 terrenos diversos, e a outra é essa do trigo e do joio, onde ele explica, dizendo depois que o joio são pessoas que o inimigo enviou no nosso meio. No caso, o contexto ali é do reino de Deus, né? Pode interpretar isso como a igreja, mas o reino de Deus é muito mais amplo do que simplesmente o contexto da igreja local. E ele abrange, inclusive, a nossa própria vida como súdito do rei, que é o Senhor Jesus, né? Bom, enfim, nós temos que tomar cuidado também, nós temos que ter um comportamento preventivo. A Bíblia fala que não dá para arrancar o joio, porque de repente a gente acaba arrancando o trigo junto, né? De repente, numa atitude mais brusca, impensada, a gente pode vir a ferir pessoas que não têm nada a ver com o problema. O que então sobra para nós é a responsabilidade, né? As circunstâncias aconteceram, perdas vieram, decepções surgiram. A pergunta é, a gente quer ir para a felicidade ou a gente vai escolher ficar abraçado com o monstro? E o tempo vai passando, os anos vão se passando, a amargura vai crescendo, vai tomando conta do coração, o sistema de crença vai se contaminando cada vez mais com pensamentos errados acerca da vida, acerca das pessoas, acerca do amor, acerca do dinheiro, acerca do trabalho, acerca do ministério, da família. E eu pergunto, quem é que sai perdendo de verdade com tudo isso? É a pessoa. Se eu não dou conta sozinho, eu preciso pelo menos fazer um esforço de abrir o coração com pessoas mais maduras na fé, por isso que nós temos pastores e líderes, né? Abrir o coração com os familiares, porque às vezes a pessoa está sofrendo calada, e às vezes até tem gente boa ali do lado na família, com uma estrutura, uma condição de amor e acolhimento, para poder dar aquela força, ser aquela tábua de salvação na hora mais difícil, ou por que não, até mesmo às vezes lançar mão de um profissional na área neural, né? Um psicólogo, talvez dependendo do nível de comprometimento dessa saúde, até mesmo um psiquiatra, uma pessoa que vai receitar um medicamento, que vai ajudar ali de forma orientada, né? Profissionalmente orientada, um terapeuta, um terapeuta de casais, alguém que realmente possa estender a mão e ajudar você nessa hora onde você perdeu a ponta da linha. Sabe quando cai, né, aquele novelo vai desenrolando e vira aquele bolo,
a gente precisa achar a ponta. Essa ponta precisa ser encontrada. Às vezes a tarefa é difícil, né? Porque está tudo enrolado ali. Então, não está dando conta sozinho, pelo menos se abra para que alguém possa ajudar. E quando as pessoas trouxerem algum conselho, alguma opinião ou alguma sugestão, antes de você rejeitar, de você se fechar, antes de você pensar que aquela pessoa não está entendendo o seu lado, ela não está na sua pele, querido, avalia, né? Avalie isso daí. Tem um sentimento positivo em relação à vida, tem um sentimento de fé, né? Lembra que existe um Deus todo-poderoso, um Pai de amor. Lembra que Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores, que é para a gente tomar sobre nós o fardo, o jugo dele, que é leve, que é suave, que existe o Espírito Santo que escolheu o nosso corpo como templo de habitação dele e que ele pode falar conosco a todo momento. O joio vem mesmo, irmão. Muitas vezes não tem o que você fazer com isso, sabe? Porque se você fizer um movimento brusco, você arrancou esse joio, você acabou ferindo também o trigo. Mas é possível administrar. Jesus não teria dito um negócio desse aqui para causar desespero. Pelo contrário, ele vem com a palavra de fé, de amor e de esperança. O apego com a palavra de Deus, a busca na casa do Senhor, não perca cultos, não perca eventos, não perca nada que tiver à sua disposição na igreja, e também não perca a oportunidade de ser ajudado por qualquer pessoa que seja, que tenha uma boa intenção e também tenha uma boa condição para poder te oferecer essa ajuda. Eu tenho certeza que isso aí vai passar, a luz vai entrar na sua vida e você vai dar a volta por cima, tá? E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Não quer dizer que faltou glória na primeira, faltou, mas a da segunda casa, a glória vai ser muito maior, tem que estar aberto para isso. Amém. E hoje, já estamos encerrando, né, a parte da rádio, hoje é um excelente dia para você nos procurar em nossas igrejas e vir tomar um café com a gente, talvez abrir o coração, como nós ouvimos aqui, né, procurar um mentor, falar, ouvir uma palavra. Hoje é dia de culto nas igrejas Sara Nossa Terra no Brasil todo. Eu sou pastor em Criciúma, vou estar no culto hoje, vou ministrar hoje. Fica na rua Viriato Correia, 128. Né? O Bispo João, cada um de nós aqui vai falar do seu endereço, mas você é livre também, você que está desigrejado, né? Está sem um pastor, sem um líder, e quer ouvir uma palavra, quer ouvir um conselho, nos procure através das redes sociais e em nossas igrejas também. E amanhã, Congresso de Mulheres, amanhã é um excelente dia para as mulheres, para você enviar sua mulher, sua filha, para um congresso em uma das nossas igrejas. É um congresso maravilhoso, espetacular. As mulheres voltam saradas, renovadas, animadas, é muito bom. Então, sigam as nossas redes, a nossa programação, realmente para essa semana é maravilhosa. Maravilha. E como o Paulo Renato estava falando, né? Acho que um outro passo fundamental é esse, né? Procurar ajuda. Né? E a igreja é um local em que você encontra ajuda, conselho, direção. Fica firme na oração, fica firme na leitura da palavra, fica firme na igreja. Né? Nós estamos lá na Comendador Castro 553, em Ipanema, em Porto Alegre, aguardando você. Fica firme na igreja, né? Porque a igreja, Deus fala, né? A glória de Deus está sobre o seu povo. É isso aí. Sara Nossa Terra, Zona Norte. Entra no Google, você vai pegar nosso endereço lá. Sara Nossa Terra, Zona Norte, aqui em Santana, São Paulo. Culto às 8 horas da noite. Será sobrenatural, tenho certeza. E aqui Amém. em Maringá, Avenida Carneiro Leão 1020, nós vamos estar com o culto da fé. Nosso culto é às 20 horas, né? Hoje é encerramento de campanha Sinais de Deus para a Sua Vida. E eu queria dar um destaque também para amanhã, né, bispos, pastor? Amanhã, às 9h30 da manhã, em todas as nossas igrejas, está tendo o Congresso de Mulheres, que vai até às 13h30. As igrejas vão estar abertas, é um evento que ele é misto, né, presencial e online, alguns preletores online, outros ali presenciais. Tempo agradável para as mulheres, né? Cada igreja aí faz o seu evento.
e provavelmente tem uma inscrição também, mas geralmente tem um balcão ali para atender a todos que chegarem, vão ser muito bem recebidas, vão receber uma palavra poderosa por um time abençoado comandado pela Bispa Lúcia Rodovalho. É isso aí, muito bom. Aqui em Jandira, Avenida Carmine Garguinano, 600, no centro de Jandira, também culto às 20 horas, e de fato, todas as nossas igrejas, amanhã é o Congresso de Mulheres, fica o convite a todas. Abraço. Abração. Seguimos um pouco abraço. Ainda no YouTube, né, ao vivo, continuamos aqui, só para encerrar, a Márcia Bispa é de São Paulo, ela, é isso? Independente das decepções, temos que encontrar força na fé, saber discernir, já que temos fé, que sempre é para crescimento em vários aspectos da vida. Tudo é para amadurecimento. Muito bom, gostei. É o famoso aquilo que não te mata te fortalece, né? Isso. É só uma Bem, questão de decisão. Muito bem. Aquilo que não te mata te fortalece. É isso aí. É isso aí, gente. Amanhã não tem feriado para nós, né? Amanhã é dia de trabalhar, né? Estaremos aqui também, amém? Não, amanhã não tem programa. Amanhã não? Ué, mas o Denis trabalha amanhã? Vamos ver com ele, mas não sei. Amanhã trabalha. O Denis trabalha amanhã, ele acabou de colocar no grupo aqui do Zap, ele trabalha amanhã. Então, Normal. estaremos aqui amanhã. Estaremos aqui amanhã, então? Vamos. Amém. Maravilha. Amém. Por mim, Já coloquei Minha o pauta tema é aí de no grupo. É minha, É do já Bispo, coloquei tá no bom. grupo lá. Ah, Qual maravilha. que é o tema, Hugo? Qual que é o tema? Fala aí para nós. O tema é... Eu fiz em 3 abordagens, eu coloquei assim, os últimos dias antecede o juízo de Deus sobre a terra. Como a Bíblia narra isso? Por que Deus julgará a humanidade? Haveria outra maneira? E o terceiro, a compreensão do juízo é um dos pilares da fé cristã. Como conscientizar e alertar a humanidade sobre isso? A base que eu coloquei aqui está aqui. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí a passagem continua, né, do pecado porque não crê em mim, etc, etc, etc. Esse é o tema de amanhã, juízo de Deus. Misericórdia. Vocês ficaram meio esquisitos aí, mas é isso mesmo, viu? top, tô amando. Vambora. Legal, gente. Deus é amor, mas ele também é o justo juiz. É isso Amém. aí. Vamos divulgar, vamos subir o nosso número de inscritos, né? Divulgue o nosso canal, comentem. Ali isso vai ser bem interessante para nós, também. Vamos fazer crescer. Vocês acham que esse número de inscritos está razoável? Tá. Tem que melhorar, né? Precisa. Divulgar mais, né? Você que está nos vendo aí, inscreva-se e leve adiante, né? Aos teus amigos, e não deixe de se inscrever, né? Porque nós queremos crescer logo, chegar logo a um número que dê para a gente operar melhor, né? Um grande abraço aí aos irmãos que estão nos vendo. Fiquem na paz. Amanhã estaremos de volta, então. Grande abraço. Decepcionado com Deus. Tá? É o nome do livro. Abraço, gente. Shalom. Até amanhã.